Fala pessoal, beleza? Aula 7, Associação Mista de Resistores. Nessa aula eu não vou ensinar nada além do que vocês já não saibam. Vamos utilizar apenas as ferramentas que vimos nas últimas aulas para trabalharmos com circuitos resistores em série e resistores em paralelo. Porém, o que eu vou ensinar a vocês é como utilizar as ferramentas que vocês já sabem para resolver circuitos mistos, ou seja, são aqueles circuitos que possuem resistores em séries em paralelo, tudo junto, tudo misturado. Portanto, como eu não vou ensinar nada de diferente, eu vou apenas reforçar o conhecimento que vocês já têm sobre as ferramentas que nós vimos na aula passada. Primeiro, as ferramentas básicas que vocês já estão acostumados a ver, que é a lei de Ohm e a equação para a potência. Depois, as ferramentas para trabalhar com circuitos em série e circuitos em paralelo. Então, lembrando, quando temos um circuito em série, a gente identifica que um circuito está em série quando a corrente que passa por um circuito é exatamente a corrente que passa pelo segundo, pelo terceiro. Isso, se tiver uma corrente que passa por outro resistor, a gente configura esses dois resistores ou três como estando em série. Uma analogia a isso é se levarmos em conta um sistema hidráulico, onde a água que passa por um registro é a mesma que passa por outro, ou seja, vamos supor que pelo primeiro registro passe 2 litros d'água. Se no segundo passar 2 litros d'água e no terceiro os mesmos 2 litros, isso significa que os 3 registros estão em série. Quando temos os resistores em série, a gente pode aplicar essa equação aqui, onde a corrente que passa em um é igual à corrente que passa no outro, que é igual à corrente que passa no outro, que é igual à corrente total. E tratando de tensão, quando temos um circuito em série, se somarmos a tensão de um, a tensão do segundo e a tensão do terceiro, tem que dar a tensão total. Ou seja, em um circuito em série, eles compartilham a tensão. Fazendo analogia com o sistema hidráulico, se eu tenho uma diferença de pressão entre uma caixa d'água e outra, o que faz com que a água flua de uma para outra, parte da pressão vai ficar em um registro, parte da pressão vai ficar no outro, e o restante no terceiro registro, ou seja, eles compartilham a pressão da água entre as duas caixas. E para calcularmos uma resistência equivalente, ou seja, se eu quiser trocar essas 3 resistências por apenas uma resistência equivalente, a equação utilizada é apenas somar todas as resistências em série. Isso para um circuito em série. Para um circuito em paralelo, eu sei quando um circuito está em paralelo, quando em um dado ponto, que a gente vai chamar de agora em diante de nó. Nó é toda aquela junção entre 2 ou mais resistores ou 2 ou mais fios. Então aqui eu tenho 2 nós, este nó aqui, que está ligando este resistor, este, e eu tenho um segundo nó que está ligando este e esse aqui, também ligando com a fonte. Se em um dado nó os resistores se separam, ou seja, as correntes que passam por eles se separam, e no nó seguinte elas voltam a se agrupar, eu posso dizer que esses resistores estão em paralelo. Fazendo analogia com o sistema hidráulico, eu tenho as mesmas 2 caixas d'água com uma certa diferença de pressão. Porém, vamos supor que dessa caixa d'água total estão saindo 5 litros d'água. Esse registro aqui está mais aberto, eu vou dizer que nesse registro está passando 3 litros d'água. Esse registro aqui está um pouquinho mais fechado, então nesse registro está passando 1,5 litros d'água. E esse aqui está mais fechado ainda, está passando meio litro d'água. Ou seja, se eu somar os 3 mais 1,5 mais meio,
tem que dar os 5 litros d'água, considerando que não tem nenhuma fuga d'água nesse sistema hidráulico. Isso significa que em um sistema elétrico, a corrente, se eu somar todas as correntes que passam pelos resistores I1, I2 e 3, tem que dar a corrente total. Lembrando que depois eles se juntam aqui e formam a corrente total novamente. Agora, sobre a tensão. Considerando que os 3 registros estão ligados no mesmo cano, ou seja, eles recebem a mesma diferença de pressão entre as 2 caixas d'água. Então vamos supor que a diferença de pressão entre as 2 caixas d'água é de 5 atmosferas. Se esse registro está ligado na caixa com maior pressão e na caixa com menor pressão, ele tem as mesmas 5 atm de pressão. Este segundo registro está ligado no mesmo ponto, ou seja, na mesma caixa d'água com maior pressão e na mesma caixa d'água com menor pressão. Isso significa que eles têm os mesmos 5 atm, ele tem a mesma pressão. E o mesmo acontece para o terceiro registro, que também está sujeito à mesma pressão. Tá? Então, em um circuito paralelo, a tensão do resistor 1, a tensão do resistor 2 e a tensão do resistor 3 é igual à tensão total. Para calcularmos a resistência equivalente, existem 2 formas em um circuito paralelo. Se eu for fazer o paralelo entre 2 resistores, eu posso fazer o produto pela soma, ou seja, R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2. E se eu for fazer a resistência equivalente entre mais de 2 resistores, 3 para mais, eu utilizo essa equação aqui, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante, quantos resistores estiverem em paralelo. O mais importante agora é a gente saber utilizar as ferramentas adequadas para resolvermos os circuitos mistos. Por isso, eu preparei 3 exercícios para vocês. E depois eu vou deixar um desafio valendo um cartão verde para quem conseguir resolver primeiro. Então, o primeiro exercício. Eu tenho aqui um circuito com 3 resistores e eu quero saber apenas a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B. Então, aqui, ó, entre esse pontinho aqui A e o pontinho B. Na verdade, o que ele quer neste exercício é trocar os 3 resistores por apenas um que faça a mesma função. Para isso, eu vou analisar o circuito. Eu posso dizer que o R1 está em série com o R2? Não, eu não posso dizer. Por quê? A corrente que vai passar por R1, ela não é a mesma corrente que vai passar por R2, porque parte da corrente que passa por R1 se divide neste nó C, ou seja, uma parte vem para cá e outra parte vem para cá. Ou seja, não é a mesma corrente que passa em R1 e em R2. Portanto, eles não estão em série. Eu posso dizer que a corrente que passa em R1 é a mesma que passa em R3? Também não, pelo mesmo motivo. Então, neste caso, eu tenho que analisar e perceber o que está em série ou o que está em paralelo. R1 não está nem em série nem em paralelo com nada. Porém, eu posso dizer que R2 está em paralelo com R3. Por quê? O R2 e o R3, a corrente que passam por eles se divide aqui, se dividem, e depois elas se agrupam no ponto seguinte, ou seja, R2 está em paralelo com R3. Portanto, neste caso, eu preciso transformar R2 em R3 e fazer um paralelo entre eles. Ou seja, vou pegar outra cor aqui. Vou juntar essas 2 resistências e vou transformá-la numa resistência equivalente 1. O cálculo da resistência equivalente. Tenho 2 resistores em paralelo. Portanto, utilizo aquela equação mais simples, onde R2 vezes
R3 divididos por R2 mais R3. R2 vale 40 ohms. O R3 vale 60 ohms. Divididos por 40 mais 60. Resistência equivalente 1, se eu fizer 40 vezes 60 divididos por 40 mais 60, dá 24 ohms. Percebam, a resistência equivalente ela é sempre menor do que a menor resistência entre eles. Tá? Então, realmente deu uma resistência menor do que a menor resistência entre os dois, que é de 24 ohms. Ou seja, já atualizo aqui ó, resistência equivalente, troquei as duas resistências por apenas uma, com o valor de 24 ohms. Agora, não está resolvido. Eu posso dizer que R1 agora está em série com a resistência equivalente 1? Agora elas estão em série, porque a corrente que passa em R1 não tem nenhum outro lugar para passar a não ser passar pela resistência equivalente 1. Portanto, a gente vai transformar essas duas resistências aqui em apenas uma resistência, chamada de resistência total. Como elas estão em série, a equação é bem simples. Resistência total é R1 mais a resistência equivalente 1. A R1 vale 20 ohms e a resistência equivalente 1 vale 24 ohms. Portanto, a resistência total vale 44 ohms. Ok. Agora vamos para o exercício 2. Tenho aqui um circuito misto, como vocês já sabem, com 6 resistores. Quero saber também a resistência equivalente entre o ponto A, que está aqui, e o ponto B, que está aqui. Primeiro, vamos identificar o que está em série ou o que está em paralelo. O resistor de 18 ohms não está em série nem em paralelo com ninguém, porque a corrente que passa por ele não é a mesma que passa neste resistor, não é a mesma que passa nesse, nem nesse. Muito menos nesse e neste. Vamos por partes, então. Primeiro, está muito claro que esses 3 resistores estão em paralelos, porque neste nó aqui a corrente se divide e depois, no nó seguinte, elas se agrupam. Então, farei primeiro a resistência equivalente entre esses 3 resistores. E vou chamar essa resistência equivalente de resistência equivalente 1. Como vocês já sabem, eu vou fazer um paralelo e aí eu vou utilizar esta equação, vou até identificá-la aqui, essa equação aqui embaixo, que é a resistência equivalente entre 3 resistores ou mais. Para isso, eu faço aqui 1 sobre a resistência equivalente 1 é 1 sobre... Desculpa. Um sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. 1 sobre a resistência equivalente 1 o R1 vale 40 ohms, então 1 sobre 40 mais o R2 vale 60, 1 sobre 60 e o R3 vale 24, 1 sobre 24. Matematicamente, eu posso fazer cada divisão ou posso achar o mínimo múltiplo comum, que é 120.
120 dividido por 40 dá 3. Multiplicado por 1, 3. 120 divididos por 60 dá 2. Multiplicados por 1, 2. E 120 divididos por 24 dá 5. Multiplicado por 1, 5 mesmo. Então, 1 sobre resistência equivalente 1 é 6 divididos por 120. Faço aquela multiplicaçãozinha cruzada. Fica que resistência equivalente 1 é 120 divididos por 6. Portanto, a resistência equivalente 1 vale 12 ohms. E foi isso que eu fiz aqui. Troquei os 3 resistores por apenas um resistor, valendo 12 ohms. Próximo passo. Fica muito claro também que esses 2 resistores aqui, eles estão em paralelo, porque a corrente se divide nesse nó D e elas voltam a se reagrupar no nó B. Então, farei a resistência equivalente em paralelo, mas agora eu vou utilizar a forma mais simples do paralelo, porque eu tenho apenas 2 resistores. Vou chamar isso de resistência equivalente 2. É muito importante, pessoal, que a gente desenhe bastante a cada nova mudança no circuito, para enxergarmos realmente se os resistores estão em série ou se eles estão em paralelo. A resistência equivalente 2 é resistência 5 vezes a resistência 6 divididos pela resistência 5 mais a resistência 6. A resistência 5 vale 20 ohms e a resistência 6 vale 5, divididos pela resistência de 20 mais a resistência de 5. A resistência equivalente 2 é 20 vezes 5 dá 100, divididos por 20 mais 5, 25. Portanto, a resistência equivalente 2 vale 4 ohms, que foi também o que eu fiz aqui. Troquei aquelas 2 resistências por apenas aqueles 2 resistores por apenas um, com o valor de 4 ohms. Por fim, fica muito fácil observarmos que a corrente que passa na resistência equivalente 1 é a mesma corrente que passa na resistência 4, no resistor 4, e é a mesma corrente que passa no resistor equivalente 2, tá? Porque não tem nenhum outro lugar por onde essa corrente possa passar. Portanto, os 3 resistores estão em série. Neste caso, eu vou trocar os 3 resistores por um resistor equivalente 3, que é o resistor total. A equação que vamos utilizar é a equação em série, onde a resistência equivalente, o resistor equivalente, é só somando todos os resistores em série. Então, o resistor equivalente 3 é o resistor equivalente 1 mais o resistor equivalente 4 mais o resistor equivalente 2. O resistor equivalente 3 o resistor equivalente 1 vale 12, mais o resistor equivalente 4 vale 18, e o resistor equivalente 2 vale 4. Portanto, a resistência total, o resistor total, vale 12 mais 18, 30, mais 4, 34 ohms.
E é esse o resultado do nosso circuito. Posso trocar os 6 resistores, por apenas um de valor 34 ohms. Por último, temos agora um circuito um pouco mais complexo, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores também. É um circuito misto. Primeiro, nós vamos ter que identificar o que está em série e o que está em paralelo. Se olharmos para esse circuito, percebam, ele quer saber, este aqui, ele já não, a gente não tem apenas que calcular a resistência equivalente. Nós temos que calcular a corrente em todos os resistores, então ele é um circuito mais longo. Ele deu todos os valores de resistência, mas não deu nenhum valor de corrente. Então, a forma como nós vamos utilizar para resolver é primeiro transformá-lo em um circuito equivalente com apenas uma fonte de tensão e apenas um resistor. E com isso, nós vamos saber o valor da corrente total. Olhando aqui, o I2 não está em série nem em paralelo com ninguém. A mesma coisa, o R1 não está em série nem paralelo com ninguém. O R3 está numa situação complexa, assim como o R6. O que está mais claro para a gente é que o R4 e o R5 estão em paralelo. Percebam que ele tem um nó de entrada, a corrente que passa pelos dois se divide e depois elas se encontram no nó seguinte. Então, realmente eles estão em paralelo. Vou começar por ele. Vou transformar o resistor 4 e o resistor 5 em apenas um resistor equivalente. Vou selecioná-los e vou chamá-los de resistor equivalente 1. Qual a equação que nós vamos utilizar primeiro? Nós vamos utilizar uma equação do paralelo, que é essa equação aqui, com apenas dois resistores em paralelo. Nesse caso, eu faço R4 vezes R5 dividido por R4 mais R5, ou seja, 30 vezes 60 divididos por 30 mais 60. O resultado dele, vamos fazer aqui, pegar a calculadora. Então, o resultado dessa operação, lembrando que o resistor equivalente tem que ser sempre menor do que o menor valor dos resistores envolvidos. Então, o resultado dá 20 ohms. Ou seja, eu troco esses dois resistores por apenas um resistor de valor 20 ohms.
Em seguida, estou fazendo essa troca aqui dos dois resistores por apenas um de 20 ohms. Percebam que a corrente que passa no resistor 3, ela é a mesma corrente que passa no resistor 6 e a mesma corrente que vai passar agora nesse resistor equivalente 1. Se eles têm a mesma corrente, nós podemos concluir que os três estão em série. Se os três estão em série, eu posso calcular a resistência equivalente entre os três. Então, vou selecionar os três. E vou chamar essa associação de resistência equivalente 2. Que é a soma de R3 com o R6 com o resistor equivalente 1 que a gente já tinha calculado. O resistor equivalente 2, ele é a soma do R3 que vale 40 com o R6 que vale 20 com o resistor equivalente 1 que vale 20 também. Portanto, o resistor equivalente 2 vale 80 ohms. Dessa forma, eu troco os três resistores por apenas um de valor 80 ohms. Percebam que ao fazer isso aí, agora o R2 ficou em paralelo com o resistor equivalente 2. Porque eles têm um nó de entrada, onde a corrente será dividida, e depois, então uma corrente vem para cá e outra corrente vem para cá. E depois essas correntes, elas se juntam no nó seguinte para voltar para a fonte. Então, ao nome, essa resistência equivalente, eu vou chamar de resistor equivalente 3. Como eles estão em série, eu posso utilizar essa equação do paralelo. Como eles estão em paralelos e são apenas dois resistores, eu utilizo a equação mais simples para resistores em paralelo, que é o produto pela soma, ou seja, faço o R2 vezes o resistor equivalente 2, divididos por R2 mais resistor equivalente 2. O R2 vale 20 ohms. O resistor equivalente 2 vale 80. Dividido... Aqui é a multiplicação. Divididos por 20 mais 80. O resultado dá 16 ohms. Ou seja, troquei os dois em paralelos por apenas um de 16 ohms. Por último, fica muito claro para a gente que a corrente que passa pelo resistor 1 é a mesma que passa pelo resistor equivalente 3. Então, vou fazer uma associação em série entre os dois. E vou chamar de resistor equivalente 4. Como eles estão em série, utilizo na coluna série a equação da resistência equivalente. Resistor equivalente 4 é o R1 mais o RE3.
O R1 vale 24 ohms. O RE3 vale 16. Portanto, o resistor equivalente o resistor equivalente 4, vou arrumar aqui nos dois, vale 40 ohms. E aí coloquei aqui. Agora eu tenho um circuito simples, onde eu tenho apenas uma fonte de tensão de 120 volts com um resistor equivalente de 40 ohms. Toda vez que eu tenho ou tensão ou resistência, ou seja, tenho duas variáveis e me falta só uma, eu posso utilizar a lei de Ohm, que a gente já conhece, que está aqui. A única incógnita que eu tenho é a corrente. Então eu tampo a corrente, o que sobra? Sobra que a corrente é a tensão dividida pela resistência. Então a corrente total é tensão total dividido pela resistência total, que é o resistor equivalente de 40 ohms. Isso dá 120 divididos por 40. 120 divididos por 40 dá 3 amperes. Então eu tenho aqui 3 amperes saindo da fonte. Ok, perfeito. Achei a corrente total, mas isso não é suficiente, porque eu preciso calcular a corrente em todos os resistores. Então, eu vou fazer a operação inversa. Eu peguei um circuito complexo e eu reduzi até um circuito simples. Agora eu vou voltar até chegar no circuito complexo, mas à medida que eu vou voltando para o circuito complexo, eu vou calculando as correntes em cada um dos resistores. Mais para frente, eu vou ensinar para vocês uma forma mais rápida de fazer isso aí. Mas por enquanto, eu quero que vocês treinem a resolver esse exercício com as ferramentas que a gente tem por enquanto, para vocês pegarem bem essa relação de circuito em série e circuito em paralelo. Perfeito, então para voltar, tenho essas informações aqui. Se eu voltar um pouco antes de chegar na corrente total, eu tinha este caso aqui. Com uma diferença que agora eu sei qual que é o valor da corrente que sai da fonte. Então percebam que se eu tenho o valor da corrente, que vale 3 amperes, eu consigo calcular a tensão, a queda de tensão do resistor 1 e a queda de tensão do resistor equivalente 3. Vamos calcular então. A queda de tensão do resistor 1 é o valor do resistor 1 vezes a corrente que passa pelo resistor 1. O resistor 1 tem 24 ohms e a corrente que passa pelo resistor 1 é de 3 amperes. Portanto, a queda de tensão do resistor 1 é de 72 volts. Da mesma forma, eu posso calcular a queda de tensão no resistor equivalente 3, que é o resistor equivalente 3 vezes a corrente que passa pelo resistor equivalente 3. O resistor equivalente 3 tem 16 ohms. A corrente que passa por ele é de 3 amperes, porque ele é um circuito em série. Portanto, a queda de tensão no resistor equivalente 3 é 16 vezes 3, que dá 48 volts. Perfeito.
Então, achei aqui que a queda de tensão nesse resistor aqui vale 48 volts e a queda de tensão aqui vale 72 volts. Esse resistor equivalente 3, onde a gente calculou a queda de tensão de 48 volts, ele veio de um circuito paralelo, onde estava em paralelo o R2 e o resistor equivalente 2. E nós vimos que um circuito paralelo, o que eles têm igual? A tensão. Portanto, se a queda de tensão no resistor equivalente 3 vale 48 volts, significa que os dois resistores que vieram dessa associação em paralelo, eles têm a mesma tensão, que é 48 volts e 48 volts. Se o resistor 2, se eu tenho a resistência do resistor 2, eu tenho a queda de tensão do resistor 2, fica muito fácil agora para eu calcular a corrente do resistor 2. A corrente do resistor 2 é a tensão do resistor 2 dividido pela resistência 2. A tensão do resistor 2 vale 48 volts e a resistência do resistor 2 vale 20 ohms. Portanto, a corrente do resistor 2 vale 2,4 amperes. A mesma coisa no resistor equivalente 2, que é esse aqui. Estou utilizando apenas as ferramentas que nós temos, que no caso agora é a lei de Ohm. Então, se eu quero calcular a corrente no resistor equivalente 2, eu preciso da queda de tensão no resistor equivalente 2 e a resistência do resistor equivalente 2. A queda de tensão é 48 volts, porque eles estão em paralelos, eles têm a mesma diferença de potencial, ou seja, eles estão ligados nos mesmos pontos. E o resistor equivalente 2 vale 80 ohms. Portanto, a corrente no resistor equivalente 2 vale 0,6 amperes. Isso significa que, montando o nosso circuito, aqui sai da fonte 3 amperes. Por aqui passam 2,4 amperes. Ou seja, por aqui só pode passar 0,6 amperes. Porque se eu juntar os dois, dá os 3 amperes que saem da fonte. Então, esse circuito resistor equivalente 2 aqui, ele veio de uma associação em série. Ele está representando o resistor 3, o resistor 6 e o resistor equivalente 1. Então, vou colocar todas as informações que a gente tem até agora. Aqui é 0,6, aqui é 2,4 e aqui 3 amperes. Se pelo resistor 3 eu sei o valor da resistência, eu sei o valor da corrente que passa por ele, eu consigo calcular a queda de tensão. A mesma coisa acontece com esse resistor 6, se eu sei o valor da resistência dele e sei a corrente que passa por ele, que é de 0,6 amperes, eu consigo calcular essa queda de tensão. E a mesma coisa para o resistor equivalente 1. Então, vou calcular a tensão em cada um dos resistores. Tensão no resistor 3. O que eu utilizo? Vou utilizar a lei de Ohm. A lei de Ohm baseado no circuito em série. O circuito em série significa que todos os resistores têm a mesma corrente e eu preciso calcular a queda de tensão deles. Para cada um, teria uma queda de tensão diferente. Então, a queda de tensão no resistor 3 é a resistência 3 vezes a corrente que a gente tinha calculado, que é de 0,6, que é a corrente que passa pelo resistor 3.
o resistor 3 ele vale 40 ohms. E a corrente que passa ali é aquela de 0,6. Portanto, a queda de tensão no resistor 3, eu já tenho isso aqui calculado, que é de 24 volts. Agora, a queda de tensão no resistor 6 é o valor do resistor 6 vezes a corrente que passa no resistor 6. A queda de tensão no resistor 6 é de... O resistor 6 vale 20 ohms e a corrente é a mesma, 0,6. Portanto, a queda de tensão no resistor 6 vale 12 volts. E por último, a queda de tensão no resistor equivalente 1 é o valor do resistor equivalente 1 vezes a corrente que passa no resistor equivalente 1. A queda de tensão no resistor equivalente 1 é o valor da resistência, 20 vezes a corrente, é a mesma, 0,6. Portanto, a queda de tensão no resistor equivalente 1 vale 12 volts também. Legal. Achei isso aqui, a queda de tensão em cada um dos resistores. Principalmente o que eu precisava, que é a queda de tensão nesse resistor equivalente 1, que é de 12 volts. Lembre-se que esse resistor equivalente ele veio de um circuito em paralelo do R4 com o R3. E quando eu trato com circuitos em paralelo, uma das informações mais importantes é que a tensão de um é igual à tensão do outro. Então, se eu achei que a diferença de potencial, ou seja, a tensão entre o equivalente é de 12 volts, significa que o R4 e o R5 eles possuem a mesma tensão. Se eu tenho a tensão deles e tenho o valor da resistência, eu consigo calcular a corrente que passa por cada um. Ou seja, a corrente que passa no resistor 4, usando a lei de Ohm, é tensão no resistor 4 dividido pela resistência 4. A tensão é 12 volts, porque veio de um paralelo, e a resistência é de 30 ohms. Portanto, a corrente no resistor 4 é 12 divididos por 30, dá 0,4 amperes. E a corrente no resistor 5 é a tensão do resistor 5 divididos pela resistência 5. A tensão é 12 volts, porque veio de um paralelo. E a resistência 5 vale 60 ohms. Portanto, a corrente no resistor 5 é 12 divididos por 60, dá 0,2 amperes. Aqui passa 0,2 e aqui passa 0,4. Lembrando que a corrente que vem por essa parte aqui é de 0,6 amperes, ou seja, vem 0,6 amperes. 0,4 passa pelo resistor 4, que tem menor resistência, e 0,2 passa pelo resistor 5, que tem maior resistência. Da fonte, saem 3 amperes. Aqui, dos 3 amperes, 2,4 passam aqui, e os restantes 0,6 passa aqui. Então, 0,6 passa por aqui, até chegar nesse nó, onde ele se divide, volta a se juntar aqui, ou seja, aqui volta a ser 0,6. O 0,6 se junta com o 2,4 e retorna para a fonte o mesmo valor que saiu, que são 3 amperes. Legal, né, pessoal? Percebam que isso aí é como montar um quebra-cabeças. Então, nós temos poucas peças, que são essas aqui, e com essas ferramentas que eu passei para vocês, vocês resolvem a maior parte dos circuitos elétricos. Mais para frente, eu vou passar outras ferramentas que servem para facilitar, mas lembrem-se, essas aqui são as fundamentais. Por isso, eu quero que vocês façam uma lista que eu vou passar para vocês para terem isso
em mente, para deixar bem claro quais são as relações entre os resistores que estão em série e os resistores que estão em paralelos. Para cada exercício da lista, vocês vão ter que pensar um pouco e ver qual ferramenta, qual pecinha dessas aqui se encaixa melhor para resolver o circuito. Lembrando que não existe apenas uma forma de resolver, existem diversas outras. Depende de cada um.